Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o ExtraCast, que é o podcast do Extra Cursos. Eu sou a Carolina Romano Broco, eu sou tabeliã de notas e registradora civil de pessoas naturais. Eu sou Fabiana, também tabeliã de notas e registradora civil de pessoas naturais. Somos do Extra Cursos e hoje é o nosso primeiro podcast, né, Carol? Isso aí. Estamos muito felizes com essa iniciativa, porque eu falo que nós que trabalhamos com cartório, às vezes, sim, temos essa sensação de que, em geral, as pessoas não conhecem muito da atividade, né? E a gente precisa desmistificar essa ideia de que cartório é só bater carimbo. Porque eu até falo, quem dera se fosse, né? Porque ia ser tão mais fácil, mas vocês vão ver aqui no nosso podcast que existem várias dúvidas de aplicação prática mesmo, na hora de praticar determinados atos. E nesse de hoje, nesse podcast, nós vamos nos concentrar nos inventários, nos divórcios extrajudiciais. Isso. Então, às vezes a gente tem questões de ordem prática que precisam ser resolvidas, né? E aí, também pensando nessas dificuldades e como potencializar a sua prática extrajudicial, é que nós montamos o Extra Cursos. Porque a nossa proposta é potencializar resultados tanto para quem está do lado de cá do balcão, então, para escreventes, tabeliães, registradores, quanto para quem está usando o serviço, né? Então, quem vem ao cartório em busca da atividade. Então, os advogados, tendo em vista que esses atos dependem da presença de advogados. Isso, alguns atos, né? Como Isso. Inventário, divórcios, o capião. Então, o objetivo do Extra Cursos é esse aí, capacitar tanto quem está atuando de dentro do balcão, do balcão para dentro, como quem está do balcão para fora. Advogados, enfim. E conhecendo ali, né, tudo que a gente tem a oferecer, porque a nossa ideia é essa, é de simplificar procedimentos e servir o cliente, a população, da melhor maneira possível. Então, os nossos cursos, eles vão ficar divulgados no nosso site, www.extracursoscf.com. E a gente também vai sempre renovando e trazendo algumas propostas de curso, no né? Instagram também, você encontra várias informações. Instagram do Extra Cursos CF. @extracursoscf. @extracursoscf. Isso aí. E hoje a gente vai inaugurar o nosso podcast com inventário e divórcio extrajudicial em razão dessa nova resolução aí do CNJ que saiu, né, Carol? A 452. É um tema novo, né? É o que eu falo, mudou trouxe novidades, artigo. Isso aí, trouxe grandes novidades, eu considero grandes novidades, que vai ajudar muito aí o usuário. E assim, é o que eu costumo dizer, né, Carol, que eu falo sempre. E a gente estuda muito isso lá no nosso mestrado, no nosso doutorado. A questão da extrajudicialização, que tem ganhado muito campo. O judiciário está extremamente sobrecarregado. O Brasil é um país muito litigante, né, Carol? E então, eu acho que, assim, cada vez mais os cartórios têm, por ser entidades, assim, que são privadas, mas que são um braço do Poder Judiciário, são entidades aí, são entes delegados do Poder Judiciário, têm ganhado cada vez mais competências e atribuições para desafogar o judiciário. Sem dúvidas. E para, enfim, consolidar aí situações jurídicas da fé pública para os negócios firmados entre as partes e por aí vai. Então, assim, em razão dessa como que eu vou dizer? Desse avanço que o Brasil tem tido na extrajudicialização. É um movimento universal, É um movimento universal. Porque houve, por muito tempo, não estou falando no passado, há um protagonismo do Poder Judiciário inegável na solução dos conflitos que surgem na sociedade. Mas, em muitos países, as partes, elas já estão habituadas a se entender, a resolver os seus problemas de outras formas. Porque a gente não está falando só assim, vamos buscar alternativas porque o judiciário está sobrecarregado. Esse é um fator, lógico. Mas também por conta da própria autonomia das pessoas,
né? As pessoas precisam resolver seus próprios problemas também. Essa condição de que elas tenham plena capacidade de resolver os seus problemas, ainda que com o auxílio de terceiros. Isso aí. Né? Porque às vezes você tem partes que não dialogam, que não tem mais precisa diálogo. De um mediador, né? Isso, precisa de um intercessor. Um mediador, um conciliador, um negociador. Mas o Brasil, ele não é um país que culturalmente... as pessoas acreditam em entregar para você, Carolina, a resolução do problema. Enfim, o cidadão brasileiro, ele quer entregar o problema dele na mão de um ente estatal. Isso é uma cultura. Então, assim, eu acho que essa questão da extrajudicialização também, ela passa por uma mudança de cultura. Não só uma mudança legislativa, claro, que você vê aí, os divórcios e inventários foram para os cartórios, hoje já é culturalmente tranquilo para a sociedade. Geralmente, quando se há acordo, tá tudo ok, vamos direto no cartório, né? E isso foi uma estrada aí, uma jornada que é cultural mesmo. Porque né? Nesse processo de desjudicialização, esse procedimento de inventário, divórcio, separação extrajudicial, então, que podem ser feitos em cartório, eles vieram em 2007. Então, nós estamos falando aí já de mais de 10 anos, 15 anos, de uma legislação que já está arraigada. As pessoas já estão habituadas. Eu sei. Houve efetivamente uma mudança cultural e uma aceitação. Porque, assim, o processo judicial... ele também tem as suas etapas a serem cumpridas, né? Não é só, eu não tô nem só dizendo da demora do tempo do processo mesmo por conta da sobrecarga de demandas, de crise de administração da justiça, nem isso só. Mas o procedimento tem muitas etapas. Um procedimento judicial, se as pessoas forem levar esse inventário para o Poder Judiciário, elas vão seguir várias etapas. Primeiro, vai haver a nomeação. Então, precisa contratar o advogado para o advogado fazer a petição, protocolar. Felizmente, a gente já tem o PJE aí em andamento, né? Em muitos estados a pleno vapor. Agilizam alguma coisa, né? Mas o processo ainda é muito formal. Exatamente. E longo. Então caro, né, Carol? Porque ainda tem que falar nisso. Esse ponto é importante, né? Por que é caro? Como que se calcula o valor de um processo de inventário judicial? 2%, acredito aqui no Espírito Santo, não é isso? 2% do valor do acervo patrimonial. Pois é, então a gente vai pegar as partes que querem levar o seu inventário para o Poder Judiciário, elas vão pagar de custas processuais 2% do acervo, então daquilo que é objeto de partilha. Lógico que existe um teto, né? A lei de emolumentos, a lei de custas processuais, ela estabelece um valor máximo, mas esse valor máximo de custas judiciais, ele é mais do que o dobro do que dos emolumentos de cartório. É isso aí. Como que a gente calcula os emolumentos no cartório? Faixa de valores, né? Faixa de valores, mas também pela soma do acervo. Isso. Porque às vezes as pessoas ficam com receio de procurar o cartório, falando, vai ser muito caro. Mas a gente, para fazer o inventário extrajudicial, a gente não cobra por imóvel, por bem partilhado. É considerada a soma de todo o patrimônio. Então, a gente soma tudo aquilo que vai ser partilhado e exclui a meiação. Isso aí. Só pra gente relembrar também aqui de alguns conceitos. O que é meiação? É importante distinguir meiação de herança, não é isso? De parte partilhável, né? A parte que vai ser partilhada para os herdeiros. Mas, Carol, eu não falo só do custo que o processo judicial tem para as partes, tem para o Estado também, né? Claro, sem dúvidas. E é muito, assim, é custoso. Você demanda uma equipe de funcionários públicos para trabalhar naquele processo, juiz, enfim, a estrutura do Poder Judiciário é cara. No relatório do CNJ, para quem não sabe, o CNJ disponibiliza anualmente um relatório chamado Justiça em Números. Nesse relatório, todos nós temos acesso a toda a produtividade e as despesas do Poder Judiciário, inclusive por
segmento. Eles dividem o relatório em justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça militar. Todo o poder judiciário do Brasil. Isso, do país inteiro. E esse relatório... E por estados também. E por estados também. E esse relatório está disponível na transparência para qualquer pessoa. É só jogar lá no Google. Relatório Justiça em Números. Que aí você vai ter acesso aí a o que a gente precisa em termos de estrutura, de dinheiro para movimentar a máquina judicial. O custo hoje do Poder Judiciário do último relatório foi de 100,1 bilhões. E isso dá mais ou menos mais de R$320 por habitante. R$320 por habitante, por brasileiro. Ou seja, todos estão pagando por um serviço, porque é um serviço, né? Claro, não tô, em momento algum a gente está dizendo que não é necessário. É necessário. Não existe um funcionamento de um acesso à justiça pleno sem o Poder Judiciário. Isso claro, a gente... com certeza. Isso é inegável, né? Mas todos pagam um valor alto por um serviço que nem sempre é usado. E a lógica do serviço de cartório é outra. Você paga pelo que você usou, isso aí. Né? Por que eu vou pagar uma escritura? Sim, se eu for fazer uma escritura. Então, só paga a escritura aquele cidadão que precisar daquele ato. E a estrutura é completamente privada. Né? A delegação, ela é exercida em caráter privado. Quem vai custear enfim, a estrutura para a elaboração daquele ato é o cartório. Então, o Estado não tem nenhum custo. Inclusive, o judiciário ganha com a elaboração de atos cartorários. Eu sempre falo isso e as pessoas ficam surpresas, porque pensam assim, então quando eu vou lá, quando eu chego no cartório, aquele lugar, aquela estrutura física, aquilo ali foi o Estado que te deu. Não! Aquilo é custeado pelo rendimento do próprio cartório. Então, a estrutura, desde o CLIPS, né, até o funcionamento. Desde o imóvel, e aí a gente fica... Eu tava... hoje eu fui até olhar um imóvel ali perto pra... Enfim, né, a gente tem que sempre estar olhando imóvel, porque a maioria dos cartórios são alugados. O seu é alugado também, né, Carol? Sim. E aí, a gente que custeia essa estrutura, né? E aí, a cada ano vem uma negociação de reajuste. Um dia desse eu cheguei na faculdade super atrasada, gente. Eu estava na reunião de renegociação de reajuste de aluguel. E as pessoas não têm noção de que a gente que a gente tem que fazer tudo, né? Na verdade, assim, nós somos gestores... Sem dúvidas. De um serviço, custeadores desse serviço... E ainda temos a gestão técnica e a responsabilidade técnica daquilo. Então, ou seja, o judiciário, ele sai em vantagem com os nossos serviços. Né? E eu acho que o plano ideal é dar o espaço para todos esses órgãos, ambientes e funções. A gente estuda muito, eu estudo, a Fabiana também, a gente estuda muito o sistema multiportas, né? Que é uma teoria desenvolvida por Frank Sander, que foi um professor de Harvard. Mas quando o Frank Sander pensou num sistema multiportas, ele não pensou num sistema, mas sim numa corte multiportas. Então, na teoria de Tribunal Sander, multiportas, o Tribunal multiportas, a corte multiportas, ela centraliza todas as formas de solução de conflitos nas mãos do judiciário. Então, tem lá aquela pessoa que vai fazer um diagnóstico do conflito e vai direcionar. Não, esse conflito ele pode ser solucionado com mediação, ou ele pode ser solucionado com a conciliação, ou realmente é um processo. Mas isso tudo acontece dentro da corte, dentro da estrutura de um poder judiciário. E aqui no Brasil, por que não explorar todas as formas possíveis de representação de alguma maneira do Estado, porque nós não somos o Estado, mas nós estamos ali perante a sociedade com uma autorização, com uma chancela do Estado, com uma delegação. Né? A delegação do serviço, então, que conta com fiscalização, com todas as situações. Então, otimizar todas as estruturas que já existem.
Até porque os cartórios têm uma capilaridade sem igual. Existe mais estrutura de cartório para fazer atendimento do que correios. E é por isso que a tendência é que cada vez o Estado entregue nas mãos dos cartórios a realização de serviços. A gente vai ter agora aí, eu tava um belo dia em casa fazendo a unha, a minha manicure tava lá e ela precisando fazer o RG da filha. E ela falava comigo, Fabiana, pago qualquer coisa para conseguir fazer o RG, sem agendamento em nenhum órgãos, Casa do Cidadão. Tudo lotado. Faça fácil para realizar o serviço. RG é uma coisa que vai ser feita, um serviço, uma coisa não. Um serviço que vai ser feito pelos cartórios, em breve, né? O convênio está sendo firmado, então já é outro serviço que a gente vai fazer. E aí? Aí você paga e tem o serviço a hora que você quer. Né? Sim. E um valor que eu não achei alto o valor da emissão de RG nos cartórios. Então, assim, as pessoas, elas terem opções. Exatamente, né? Porque exatamente. Eu reforço a ideia da autonomia. Nós temos plena capacidade de decidir o que é melhor pra gente. Então, tudo bem, eu prefiro pagar para ter a comodidade de fazer o meu serviço de forma mais rápida. Não é astronômico, né? O preço é um preço completamente viável. Aproximadamente uns 45, 35 eu reais. Eu acho que era 35 então, reais. 35 então, reais. assim, a pessoa... Então, assim, porque as pessoas, eu quero, assim, deixar bem frisado, bem claro. As pessoas, às vezes, têm medo de cartório, né? Nossa, eu vou chegar lá, vou ter que fazer isso e vai custar um absurdo. Não é assim, né? E por isso que cada vez mais também o Estado tem entregado aos cartórios essas atividades. Porque a gente precisa pensar, né, nesses mecanismos de solução de conflito, porque o tempo que é o dano marginal do processo, ele é um dano. O tempo de duração do processo, ele é ruim. Então, nessa lógica, o processo que trabalha sempre essa lógica vencedor-perdedor e ninguém sai satisfeito. Porque às vezes o processo demora tanto, nem quem ganhou, que a gente fala ganhou, não sai às vezes satisfeito. É o que o Ricardo Goretti trabalha no livro dele. O Ricardo fala muito Qual é a isso. gestão adequada para aquele conflito? Será que é uma sentença prolatada por um juiz decidindo quem ganhou, quem perdeu e quanto que aquela pessoa ganhou ou perdeu? Será que aquilo é melhor para aquelas partes? Substituindo completamente a vontade de todas as partes. Mas a gente pode fazer, sabe o quê, Carol? Convidar Ricardo para falar, professor Ricardo, para falar em um extracast sobre a gestão adequada do conflito. Qual é a melhor forma de resolver o conflito daquela parte? E também, um dos temas que estão aqui na nossa agenda também é a desjudicialização da execução, né? Que também é uma coisa interessante que nessa linha de... Há um projeto pro protesto, né? Pros cartórios de protesto. Cartórios de protesto. Bem, então, vamos lá. A gente se propôs a falar aqui sobre a nova resolução, né, Carol? E a gente tá falando um monte de coisa. Não, mas é porque hoje é o nosso primeiro encontro, a gente precisa explicar, né, Carol? um pouquinho, e a gente fala né, pouco já durante o dia, nós duas, Pois é. Ai, Carol. Bem, olha só. Então, vamos lá. Veio essa resolução 452. Vamos falar um pouquinho como é que funciona o inventário e o divórcio extrajudicial? Mudança, a gente podia falar como funciona, né, o inventário. Bem, o inventário extrajudicial, o inventário no cartório, ele é bem simples, né? Ele começa... Como começa um processo judicial, com a petição do advogado, a apresentação dos documentos necessários, que estão todos lá na resolução, documentos pessoais das partes. Quando a gente fala só da resolução, só interrompendo, resolução 35. Resolução 35. Porque quem não está muito familiarizado também com o extrajudicial, precisa lembrar que no extrajudicial nós somos extremamente regulados por resoluções, provimentos do CNJ e das corregedorias locais. Então nós temos aqui no Estado do Espírito Santo o nosso Código de Normas, né? Então tem a previsão geral autorizando o inventário extrajudicial lá no Código de Processo Civil, no artigo 610. Traz normas gerais, são poucas regras, um artigo 2 com alguns parágrafos. Com 2 parágrafos.
E daí as normas regulamentares do extrajudicial vão tratando das questões mais específicas. Especificamente com relação ao divórcio e o inventário extrajudicial, a gente tem aí a Resolução 35. Ela é bem exaustiva, né, Carol? Ela traz os detalhes e informações e, geralmente, os códigos de normas locais, eles vêm repetindo o que traz a resolução. Basicamente. Com poucas diferenças. Por exemplo, testamento. Tem um testamento, o falecido deixou um testamento, posso ou não fazer um inventário extrajudicial? Geralmente, a resolução não prevê nada, mas alguns códigos de normas vão lá e que é o caso aqui. Acabam tratando, igual aqui no Espírito Santo, a gente vai falar disso. Mas, enfim, o inventário no extrajudicial, diferente do judicial, ele começa, assim, nessa etapa primeira de deflagração, ele começa como judicial. Protocolo de petição inicial, com documentos de prova do acervo, documentos de identificação, certidões e por aí vai. Basicamente, o documento de identidade das partes, do falecido e a demonstração dos bens. Isso. Ou ainda, se as pessoas nem quiserem nesse momento, né, elas ainda não sabem dos bens, elas não conseguiram obter essa informação, abre o inventário. Faz aí uma nomeação de inventariante para que o inventariante vá obter as informações e documentos do acervo, enfim. No judicial, esse processo é mais... Você passa por uma etapa de primeiras declarações. Nomeação de inventariante. Primeiro nomeação de inventariante. Primeiras declarações. Aí pode ter impugnação. As pessoas podem impugnar. Publica isso, publica aquilo. E aí o processo vai se estendendo. Das fazendas públicas. Então, no processo judicial, lógico, seguindo o procedimento especial de inventário mais amplo, né? Que é com nomeação de inventariante, primeiras declarações, eventual impugnação, a apuração aí do acervo, então, com as declarações, faz a intimação das fazendas públicas, até chegar à emissão do formal de partilha. No extrajudicial, nós não temos todas essas fases. No extrajudicial, a gente tem, basicamente, vamos fazer a identificação dos envolvidos, dos bens, recolher o tributo e acabou. Isso aí, os cartórios geralmente emitem as guias, mandam para a fazenda avalia o imposto. Muitos estados, você já consegue fazer isso online, o Espírito Santo está se adaptando a isso, está criando um sistema que agilize mais, porque hoje o que mais demora é o imposto. Daí, paga o imposto homologado, né, porque o ITCMD é o imposto de lançamento por homologação. O ITCMD é o imposto que incide nessa transmissão. Então, quando a pessoa falece, deixa bens, nessa transmissão de bens causa do mortes, falecido para os seus herdeiros incide, o legatários, é o mesmo imposto que a doação, né? É o mesmo tributo. E aí, esse imposto é um imposto de competência do Estado, portanto, o Estado do Espírito Santo é que tem a competência tributária para fazer o lançamento, apurar, avaliar esses bens e calcular qual é o valor do imposto. E esse imposto aqui no Espírito Santo, 4%. É 4%. E isso também acontece no judicial, mas lá no final, lá quando está... Antes de concluir o formal de partilha. Fazer o formal de partilha. De todo modo, seja no judicial, seja no extra, o recolhimento do imposto é obrigatório. O mesmo. É obrigatório, é 4% para o extrajudicial. 4% de imposto. Tá? Essa questão não muda em relação à tributação, né? Só que lá vão ter etapas adicionais previstas no procedimento de inventário judicial. Isso aí. Então, assim, o inventário, basicamente, assim, a depender da avaliação tributária, do recolhimento do imposto e homologação do pagamento, ele vai ser muito rápido no extrajudicial. Sem dúvidas. Né? E aí, vamos lá. Quais são os requisitos para você fazer um inventário extrajudicial? Inventário no cartório. A ausência de testamento e a ausência de menores ou incapazes. No Espírito Santo, fala aí, Carol, porque você gosta desse negócio da ausência de testamento. Não, porque olha só. Tradicionalmente, ou até pouco tempo, se
tivesse testamento... Se tivesse testamento, se o falecido deixou o testamento, o inventário ele não poderia ser feito de forma extrajudicial. Então, teria que fazer o inventário judicial. Mas como que é feito... Como que se faz quando alguém deixa um testamento? O testamento ele vai ser aberto em juízo, depende da forma de testamento, né? A gente nem tem aqui espaço para falar de todas as formas de testamento, mas os mais famosos, os mais comuns são o testamento público e o testamento particular. O testamento particular, ele precisa de mais testemunhas, ele precisa de 3 testemunhas, e quando o falecido realmente vem a óbito, essas testemunhas elas têm que confirmar em juízo aquela vontade do testador. Uhum. Então, por isso que a gente sempre sugere que se a pessoa quiser fazer um testamento, que seja um testamento público. Por quê? Porque o testamento público, feito em cartório, ele dispensa a oitiva dessas testemunhas. Então, quando o falecido realmente morre e aquele testamento precisa ser cumprido, aquele instrumento, se todos os envolvidos estiverem de acordo e estiverem determinados a fazer valer a vontade testamentária, não tem porquê. Não tem porquê você fazer no judicial. Não tem porquê levar isso para o judicial. Cumpre, todo mundo está de acordo em cumprir o testamento. Vamos cumprir do jeito que o falecido estabeleceu. E faz o inventário extrajudicial. Então, isso é uma disposição prevista aqui no Código de Normas do Espírito Santo. Há outros estados também que já evoluíram nesse sentido. Geralmente, quando uma novidade é boa, ela vai sendo reproduzida em todos os estados, né? Exatamente. Então, essa é uma previsão normativa recente, acho que ela é de 2020, salvo engano, aqui nas nossas normas. Veio no último Código de Normas. Ela veio antes do Código Código Novo, sabia? Eu acho que ela é de 2019. Porque o nosso último Código de Normas é de 2020. Isso aí. Eu acho que é de 2019. Vamos confirmar isso depois, né? Mas o que importa é que vale, né? Que dá para fazer o inventário extrajudicial, ainda que o falecido tenha deixado o testamento. Agora, o segundo requisito é que a gente precisa evoluir ainda. Por quê? A Fabiana estava falando, o outro problema que afastaria o inventário do extrajudicial, que impediria, no caso de inventário em que uma das partes é incapaz. Um dos herdeiros é incapaz. E assim, gente, a gente tá falando do inventário, mas ao divórcio se aplicam várias normas, assim. Eles estão ali previstos na mesma... É a mesma resolução, né? O Código de Processo Civil, não. Ele fala do inventário, ele fala do divórcio em outro lugar. Mas o divórcio também, tendo filho menor, né? O casal tem filho menor, não pode fazer o divórcio no extrajudicial. Agora, resolvidas as questões do menor, você consegue fazer só a partilha de bens, né? E dissolver a sociedade conjugal no cartório. Mas vamos lá. Tendo menor neste inventário, herdeiro menor, por que não fazer no extrajudicial? É isso, é esse ponto que a gente fala, que é o que falta para realmente pra ficar perfeito. Concretizar. Porque a extrajudicialização é isso, né? Voltando à história lá das multiportas, é uma porta que tá escancarada e que resguarda, de todo modo, os interesses dos envolvidos. Porque, vamos lá, por que não pode fazer o inventário ou o divórcio se tiver menor? Porque o incapaz, não só menor, incapaz em geral, né? Incapazes, Porque eles precisam de respaldo, ou como são considerados hipossuficientes, para equilibrar a relação e porque esses direitos são direitos indisponíveis, o Ministério Público precisa atuar. Intervir nesses processos para resguardar o interesse do incapaz. Sim. E assim, há uma forma do Ministério Público intervir mesmo nos procedimentos extrajudiciais. O Ministério Público tem que intervir? Ótimo. E a gente não quer que seja diferente. Mas qual a diferença de uma intervenção em um processo judicial e num extrajudicial? Exatamente. Assim, eu acho que lá na Serra o Ministério Público não intervém nas habilitações de casamento, né? Só quando tem menor... Ou quando tem impacto com ou quando tem alteração dúvida em relação à aplicação do regime. Não, ok. Lá no Incarecica, né?
Porque eu sou oficial de Cariacica, a Carol é da Serra. E lá em Cariacica, o Ministério Público faz questão de avaliar todas as habilitações, de se manifestar em todas as habilitações. E a mesma sistemática. Sim. A gente trabalha com o Ministério Público, vamos lá, fez as habilitações de casamento. Vocês têm que levar o processo físico? A gente tem mandado eletrônico agora, porque desde eu ia a falar pandemia. E aí, assim, é muito interessante. Vai pro promotor, o promotor faz análise e às vezes ele observa alguma coisa ou outra que passou. Isso é comum acontecer, assim. Só pra abrir um parênteses aqui e explicar, porque às vezes as pessoas não estão habituadas. O casamento também tem suas regras, né? Pra fazer o casamento, Procedimento nós solene. temos que seguir as regras que estão no Código Civil. Então, as regras do casamento estão lá no Código Civil e o Código Civil prevê a manifestação do Ministério Público. Isso aí. Então, a gente no cartório recebe o documento das pessoas, segue, né, o procedimento para habilitação de casamento, tem que publicar edital, não tem igual novela, fale agora ou cale-se para sempre. Então, nós precisamos Quem trazer quer impugnar isso o casamento? a gente precisa publicar o edital e tudo mais. E esses processos são enviados para o parecer do Ministério Público, pelo menos eu tenho, quando eu preciso, né? Porque eu não tenho que mandar todos, mas quando eu mando por e-mail, pelo Isso sistema aí, você digitalizo a habilitação toda, que eu já faço isso mesmo. A gente já tem a obrigação de digitalizar tudo dentro do cartório. Então, digitalizou o procedimento de casamento, de habilitação. Ele vai pro promotor, o promotor se manifesta, o processo volta, as pessoas sai a habilitação, elas casam, ok? Então, vejam, já há intervenção do Ministério Público em outros atos que acontecem em cartório há muitos anos. Porque essa manifestação do Ministério Público nas habilitações de casamento, ela sempre aconteceu. Isso não é uma novidade. Isso, né? aí. E assim, o fato de existir um menor neste inventário, um herdeiro menor, não significa que não haja acordo entre as partes, né? Então, assim, tem um irmão maior, um irmão menor, a meia, a viúva, é mãe daqueles dois herdeiros, vai partilhar igualmente, não vai ter prejuízo pra ninguém. O Ministério Público vai se manifestar, vai ver que aquele menor não está sendo prejudicado em nada na partilha. E pronto. E vai ser feito no extra. Por quê? Porque, Carol, às vezes eu vejo assim, nossa, eu tenho um carro, eu precisava vender o carro, enfim, só porque eu tenho um filho menor. O inventário tá demorando décadas, Sim. aí você tem que pedir um alvará. O judiciário está atolado, sobrecarregado. Aí já dei a dica da Justiça em Números, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. O judiciário está sobrecarregado e o judiciário precisa tratar do que lhe cabe, que são questões que realmente não cabe negociação privada. Não, e que é isso, que as partes não conseguem resolver sozinhas. Isso aí. Então, o que, assim, que a gente sempre trabalha é essa ideia de deixar para o judiciário o que realmente for conflituoso. O que é essencial para o judiciário. Vamos lá. Práticas de crime. É lógico que quem vai decidir isso é o judiciário. Ou pessoas estão em conflito mesmo, elas estão brigando, estão litigando por uma questão societária ou patrimonial ou de inventário. Os herdeiros não se entendem, eles não conseguem chegar a um acordo. Às vezes tem um filho que não era um filho reconhecido pelo falecido. Uma união estável também. É evidente que o judiciário continua sendo extremamente relevante, mesmo nos inventários, nos divórcios e tudo mais. Mas existem outras situações que ainda estão no monopólio da jurisdição, mas que poderiam ser facilmente resolvidas por escritura pública. Que é esse exemplo. Que é o caso do inventário. Vamos pensar, eu falo sempre nesse exemplo. Menor. Eu tenho um único imóvel. O falecido tinha um único imóvel. 2 filhos, um maior, um menor. E os 2 vão permanecer em condomínio. A gente fala, né, metade para cada um. Vai ficar metade para cada filho. Tá tudo certo. Não tem nem a chance de ter prejuízo para esse menor, porque não tem nem espaço para isso, né, nessa proposta. Não pode fazer extrajudicial. Não pode fazer extrajudicial. Então, a gente extrajudicial. precisa avançar nesse ponto.
né? Esse ponto ainda a gente precisa. E eu acho que isso é uma tendência que não vai demorar muito para acontecer. Eu também acho. Existem proposições nesse sentido. Proposições. E a gente tentou, a gente tem tentado, né, conversar a gente essa tenta alteração. pedir tudo pra corregedoria, mas às vezes a gente consegue, às vezes... ainda tá às no vezes, início. quase sempre, a gente não consegue. Ainda estamos no início dessa tentativa. Mas aí. nós sempre vamos propor, né? E no também, âmbito federal também. Sim, e também eu falo que uma cabeça só não resolve nada, né? A gente é sempre importante trabalhar em equipe. Então, até quem tiver alguma sugestão, né? E quiser a gente aceita. Mandar pra mande gente. Inbox no Instagram. Mande comentário pra gente Isso poder tentar, né? Pelo menos tentar não custa nada. Então, mas assim, grosso modo, o que a gente tem hoje? Partes maiores e capazes para fazer um inventário extrajudicial. Uma partes coisa que eu maiores lembrei e capazes. que eu anotei dos herdeiros menores, é aquela portaria do juiz do Acre. Que já autorizou fazer inventário extrajudicial com o menor. Verdade. Então, ou seja, novidade lá no Acre, que já chega aqui. Não, mas aí vejam, né, como é a percepção do próprio juiz. É um juiz da vara de órfãos e sucessões que, percebendo essa situação, ele editou uma portaria estabelecendo um procedimento específico ali de inventários que tramitem naquela vara específica. Mas é uma tendência interessante. Ele segue essa ideia de mandar ouvir o Ministério Público, mas antes de fazer a escritura, ele homologa e autoriza a lavratura da escritura. Então, faz por escritura, mas mediante autorização judicial. Ou seja, ainda essa vinculação à necessidade de uma decisão judicial, mas que espera-se que em breve isso seja superado, né? Então, no procedimento dele específico, faz a escritura com menores e incapazes, mas desde que tenha autorização judicial, que é a autorização que ele deu, né? Isso aí. Mas, vamos lá. Ainda, de regra geral, o que a gente tem para fazer o inventário em cartório? Partes maiores e capazes. Partes maiores e capazes, existência de testamento superado, mesmo com o testamento podemos fazer o inventário extrajudicial. Desde que todos estejam de acordo em cumprir as disposições testamentárias, porque aí o inventário, a escritura pública de inventário vai simplesmente partilhar os bens conforme a última vontade daquele, do falecido. Então, né, não cabe no inventário extrajudicial em que haja testamento, os herdeiros decidirem de forma diversa do que está no testamento. Não, olha, vamos lá, papai deixou pra você 50% do patrimônio. Não, mas a gente quer acordar de forma diversa aqui. Não, tem que cumprir o que tá no testamento. Nesse caso, aí tem dois problemas, né? Não cumprimento do testamento e falta de consenso, às vezes, né? E aí... Entre os herdeiros. Aí falta de consenso. Se não tiver consenso, temos que buscar o judicial mesmo. Então, partes maiores capazes, mesmo que tenha testamento, e o consenso, né? O consenso que é o requisito. Consenso que é algo essencial em tudo no extrajudicial. Pagamento de imposto. O pagamento de imposto, ele tem que estar quitado antes de lavrar a escritura. Isso está na resolução 35 então, também. a gente tem que as pessoas precisam quitar o ITCMD. Mas é legal falar que aqui no Estado do Espírito Santo é possível parcelar o imposto. Em 12 vezes? Em 12 vezes. Então, em até 12 vezes faz o parcelamento. Mas enquanto eu estou pagando o imposto, eu já posso lavrar a escritura? Não. Fica suspenso aquela prática do ato, os herdeiros vão pagar. Porque, como eu disse, o ITCMD é um imposto cujo lançamento é por homologação. Então, a gente precisa homologar o pagamento do tributo completo. Então, o imposto que foi parcelado, você gera lá a homologação. Tem que ter a guia homologada. Tem que ter a guia homologada. Então, sem a quitação do tributo, não sai a guia homologada, você não consegue lavrar o inventário. Então, a gente tem uma discussão aqui, mas que eu não vou nem entrar na parte tributária. A gente vai ter um podcast para falar do tributário. Eu não sei bem se isso é um lançamento por homologação ou se é um lançamento misto. Mas tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes. Mas a Secretaria da Fazenda entende que é homologação, né? Então... não é, porque... Bom, mas tudo bem, mas vamos lá. Pode ser por homologação, pode ser misto. O que importa tem que estar quitado. Tem que estar quitado. Tem que estar quitado no final ali para poder lavrar a escritura. Esse é o requisito. A quitação do ITCMD. Então, se os herdeiros quiserem parcelar em 12 vezes
o É possível. imposto em até 12 vezes, eles podem parcelar o imposto em 12 vezes. Quando quitado, quando sair lá a certidão de quitação, aí sim a gente finaliza a escritura, né? Então, por vezes, essa é uma percepção também, sai a avaliação e às vezes o usuário não tem aquele valor disponível. E aí entra a nossa mudança. Vamos falar da mudança, então. Resolução 452, quentíssima, final de abril agora, né? Finalzinho de abril Quentíssima, de 2022. por quê? Porque nós estamos ainda em... Hoje, no dia da gravação, 12 de maio. 12 de maio. Então, aí veio uma resolução, e aí eu tava discutindo essa resolução com Carol, e falei assim, mudou muita coisa? Não, mas mudou e mudou Mudou uma coisa relevantemente. legal, né? Assim, mudou, tem uma novidade aqui que, cara, vai ajudar muito quem precisa levantar quantias, mas a gente vai falar aqui. Vamos lá. O que a resolução trouxe de novidade? 3 parágrafos. Ela alterou o artigo 11 da resolução Incluiu 35, 3 parágrafos. incluindo 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, fala da possibilidade de nomear inventariante. Isso já é feito, sempre foi feito. Sim. Então, assim, Como às uma vezes, opção da parte. como opção da parte. Não é sempre que se nomeia o inventariante. Às vezes você nomeia o inventariante na escritura, na partilha, né? Na escritura de lavatura Tem que alimentar. nomear em algum momento, né? Mas, previamente... Porque o que acontece? Pra que nomear inventariante se tá todo mundo bem, se tá todo mundo de acordo, não vai ter muita coisa pra cumprir? Porque às vezes o inventariante ele precisa cumprir algumas obrigações ou até mesmo obter documentos Para o para inventário. concluir o próprio inventário. Porque o banco não vai liberar o extrato bancário depois que o falecido mudou. Para qualquer um. Porque, como já pensou, eu chego lá no banco e falo, vim aqui pegar o extrato da conta da Fabiana, mas quem é você? É isso aí. Eu era amiga dela. Né? Então, lógico que não. Então, Aí você precisa da nomeação de inventariante. Só que às vezes o inventário extrajudicial ele é tão rápido que nem precisa da nomeação de inventariante. Porque os contratos andam normalmente, porque você tem a figura do administrador provisório da herança. Então, você não precisa nomear o inventariante. O inventariante, a nomeação de inventariante formal, por uma escritura declaratória, né, Carol? Uma escritura sem valor. Ela acontece quando? Quando você precisa de extrato bancário, documento enfim, algum documento que você não tem, que você precisa tirar uma segunda via. Aí você precisa, enfim, e quem vai te fornecer o documento exige. Que às vezes não exige. Né? Não. Às vezes não exige, aí você consegue extrair aquele documento e pronto. Mas, enfim, isso não é novidade. Na prática, já era feita a nomeação de inventariante. Sim. Então, não há qualquer novidade aqui no parágrafo 1º. Agora vem o parágrafo 2º, que esse sim trouxe uma super novidade. E o parágrafo 3º também é uma novidade não tão boa, que eu não concordei, mas a gente vai falar dela também. Então, vamos lá. O inventariante nomeado, nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º, poderá representar o espólio na busca de informações bancárias e fiscais necessárias, que é o que eu falei aqui, à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário. E no levantamento de quantias para pagamento do imposto devido e dos emolumentos de inventário. Às vezes, a pessoa quer fazer o inventário no cartório. O falecido deixou aí 200, 300 mil em conta. Só que os herdeiros não têm dinheiro para pagar aquele inventário. O ITCMD é 4% do valor do acervo. Então, vamos lá. 300 mil em conta, mais um imóvel de 500 mil, 4%. Sou ruim de matemática. Vamos lá. Não, olha só. Aí você tem que tirar a meação ou não, mas... Não tem meia. Então, 4%... Deu quanto? 800 mil, 800 mil, vai que você é boa de matemática, Carol. Eu não sou. 8 vezes 4, 32. Pô, aí, ó. Desgrila, bicho. Calcula no celular, então, enfim. É isso aí, 32 mil. 32 mil, gente, é muito dinheiro. Pelo menos pra mim. Sim, claro. Mas os herdeiros, eles não podem não ter essa quantia. Geralmente, não tem. E aí? O que eu vou fazer? Cara, você precisa recolher o imposto para poder lavrar o inventário. Então, aí, nesse ponto, a resolução trouxe uma novidade maravilhosa, que eu considero maravilhosa. Então, você faz a nomeação de inventariante e ele consegue levantar o valor para pagar o imposto e os emolumentos cartorários.
e ele consegue resolver o problema dele. Assim, aí o que a gente estava discutindo era como é que os bancos vão se comportar diante dessa novidade. A gente não tem como saber. Temos que esperar uma orientação do Febraban. Da Febraban e até na prática como isso vai acontecer, porque isso aí não tem 20 dias. A gente tá falando de uma norma que tem 20 dias, não deu nem tempo ainda de aplicar. Mas eu já vou me antecipar. Eu acho que levaria a guia do imposto. Vamos lá. Foi isso aí. 35 mil. Tá aqui a guia. A guia tem um prazo bem... São 30 dias, São 30 dias para pagar. Então, pega a guia, leva no banco aqui, ó. Tá aqui o artigo, tá aqui a guia. Faz uma nota de custas e emolumentos, de previsão de custas e emolumentos cartorários. E enfim, o herdeiro, o inventariante, leva no banco e tenta sacar. Eu acho que, lógico, quem vai decidir isso é a Febraban, né? Mas o mais provável é que seja dessa forma. É que o pagamento, é que o levantamento de quantia só aconteça mediante a apresentação da guia do tributo. Porque vejam que a norma não está autorizando que o inventariante chegue no banco e fale, eu vim aqui sacar todo o dinheiro que está na conta do falecido. Não é isso que a norma autoriza. O que a norma prevê é que o banco faça o levantamento daquilo que for necessário ao pagamento dos impostos e das taxas ao condomínio, aos cartórios. Os cartórios. Pode ser, inclusive, que os bancos exijam, como eles fizeram várias exigências aí ao longo do tempo para os cartórios, enfim, o que tem que constar na escritura para sacar o dinheiro. Então, pode ser que eles exijam até que nessa nomeação de inventariante o cartório diga que está autorizado a levantar o valor de tantos reais para custos, para pagamento de custos de inventário. Mas porque na nomeação de inventariante, às vezes a gente não tem ainda o valor do imposto, né? Mas de repente faz a nomeação de inventariante. For o primeiro ato, é complicado. Eu acho que exigir que conste na nomeação de inventariante o valor exato é ruim. Mas não é ruim, mas os bancos... Mas constar expressamente que tem poder para levantar a quantia, aí sim. E a quantia, logicamente, para pagamento do imposto e porque os bancos são bem enjoados. Eles são bem rigorosos nessas exigências. Sim. Essas exigências que tem que constar na escritura. Às vezes, se na escritura não constar nem que a partilha contempla eventual atualização monetária, às vezes eles não pagam a diferença porque fica aquele saldo remanescente. Exatamente. Então, tem que botar lá, inclusive, o valor de atualização monetária e encerrar as contas, né? Poder encerrar as contas também do falecido. Então, assim, vamos ver como é que a Federação dos Bancos vai se comportar com essa novidade. A gente não sabe ainda, porque ela é, como eu falei, ela é muito, 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 muito quente. E vamos aguardar, né? Tô doido pra chegar uma dessa pra mim. Pra eu já poder ver o que vai acontecer, né? Entendeu? Se chegar alguma de dinheiro aí, olha, tenta sacar aí o dinheiro do falecido com a nomeação de inventariante, e depois você vem aqui me contar o que o banco falou. Isso aí. Porque só assim, só vivendo. Quer falar mais alguma coisa desse parágrafo? Mas eu gostei muito desse parágrafo. Sim. Então, vamos lá. Parágrafo 3º, então, que é uma coisa que eu não concordo. Você deve também não concordar. A nomeação de inventariante será considerada o termo inicial do procedimento de inventário. Eu entendo, Fabiana, que o termo inicial do procedimento o protocolo. O pedido, né? O pedido de abertura do inventário. Na verdade, o protocolo interrompe o prazo lá de 60 de 2 meses da abertura previsto no CPC. Vamos lá que a gente tem duas normas aqui importantes. Primeiro, Código de Processo Civil. O que o Código de Processo Civil fala? Inventário tem que ser iniciado dentro de 2 meses, ou seja, a partir do óbito do CPC. A partir do óbito, 2 meses para iniciar o inventário. Seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Isso aí. Qual é a consequência? O que acontece se o inventário não for iniciado em 2 meses? Depende de cada estado.
Sim. Por quê? Porque é o Estado que detém a competência tributária para estabelecer multa. E aí, gente, vamos lá, princípio básico do direito tributário, né? Legalidade. Só existe tributo ou multa se tiver lei. Onde vai ter essa lei, então? Na lei que regula o ICMS de cada... O ITCMD de cada estado. Aqui no Espírito Santo temos essa previsão? Temos. O que a lei de ITCMD fala? Se não houver o requerimento do inventário, haverá a multa. De 10%, 10% sobre o valor do imposto. ITCMD. Isso aí. Então tem a consequência. Mas vejam então, qual é a consequência para não abrir no prazo? A multa. E a multa, ela é tributária e ela é afastada a partir do requerimento. Então, para fins de penalidade, o que a gente vai continuar considerando é essa legislação. Agora, o que eu entendo aqui é o seguinte também, Carol. O 611 estabelece um prazo para conclusão do inventário. É claro que no judicial não há cumprimento, porque é humanamente impossível. É prazo impróprio, né? Que é prazo impróprio. Agora, para os cartórios, cartório tem que cumprir prazo. Cartório tem que cumprir tudo. Tudo que tá na lei tem que cumprir. Esses 12 meses pra gente concluir. Tirando o prazo que fica na fazenda fazendo avaliação, que a gente não tem culpa, eu acho que talvez esse termo inicial da nomeação... Seria para esse prazo de conclusão de 12 meses. Exatamente. Aí a gente compatibiliza as normas. Aí a gente compatibiliza. Multa, tributo, vamos olhar para a lei de ITCMD. Agora, e o prazo de 12 meses? Ele começa com a nomeação de inventariante. Aí a gente consegue fechar, né, a aplicação aí dos tributos e a correta aplicação desse novo artigo 11, parágrafo 3º da resolução 35. Eu acho que a gente falou já algumas coisas, né? Se deixar, gente, aqui a gente vai falar mais. Tudo então não, porque eu acho que se a gente quiser falar mesmo assim do conteúdo, das dicas, de como fazer, de preenchimento de guia, aí a gente faz o nosso curso lá, no Extra Cursos, né? A gente deu um curso de inventário extrajudicial, foram 2 sábados, foi bem legal, né, Carol? Foi legal. E assim, vamos aplicação prática, outros, né? O próximo curso vai ser o quê? Divórcio ou vai ser averbações? Divórcio, e aí teremos um curso para RCPN, voltado para o registro civil também. Fizemos um de uso capião também, muito bom, né? E vamos pegando temas aí para poder, enfim, preparar cursos que... Porque é isso, né? A nossa tendência é de desjudicialização. A tendência é de desjudicializar, é de realizar cada vez mais e de reforçar a autonomia de cada E quanto mais gente capacitada, tanto para trabalhar do lado de lá, quanto para dentro... Tudo funciona melhor. Bom, exatamente. Bom, então é isso. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. E a gente... Até a próxima. No próximo episódio. A próxima, vamos ver se a gente fala ou dessa lei desse projeto de lei do protesto. Ainda bastante coisa. Tem um monte de novidade aí, né, na nossa área. Um abraço. Até a próxima.